Bom, eu vou trazer hoje a resolução da prova da Unicamp, né, o vestibular 2021, que aconteceu nessas últimas semanas. E, bom, eu vou resolver a prova de matemática, eu peguei a prova EIG. E na prova EIG, a primeira questão de matemática que aparece é a questão 21, que tem o seguinte enunciado, eu vou deixar ela aí no canto da tela para você conseguir ver. Ele diz o seguinte: o número de anagramas da palavra reflorestamento que começam com a sequência flores é igual a... Bom, aí você tem as alternativas. Bom, essa questão ela é uma questão de análise combinatória. Ela é bem simples, na verdade, não é muito difícil. E para você descobrir a resposta, você vai ter que fazer uma permutação. E como? Bom, primeira coisa que você faz esses risquinhos, né, para a gente fazer os anagramas. A palavra reflorestamento, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 letras. Então a gente vai colocar aqui os 15 risquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, quase não coube aqui. Mas tá aí. E ele quer saber quantos começam com flores. Quantos anagramas começam com flores. Então isso aqui vai ser fixo, certo? Então, na verdade, é a mesma coisa que calcular o tanto de anagramas da palavra florestamento. Tamento, certo? Ah, e tem o re também, né? Na verdade é retamento, tá? Desculpa. Então, é a mesma coisa que fazer o anagrama desse conjunto de letras aqui. É a mesma coisa. Então a gente vai desconsiderar isso e vai calcular o tanto de anagramas dessa palavra aqui, retamento. Para calcular isso, a gente usa o conceito de permutação. Permutação nada mais é do que você pegar as letras e mudá-las de ordem e saber quantos anagramas você consegue criar. Só que ela não é uma permutação simples, ela é uma permutação com repetição. Você pode ver que a letra T ela repete duas vezes aqui, né? E a letra E também. Então é uma permutação com duas repetições de dois fatores. Então a fórmula vai ser a seguinte: a permutação dessa palavra, né, retamento, vai ser como tem uma repetição de 2 em 2, dessas 9 letras, aqui temos 9 letras, certo? Então a fórmula para você calcular uma permutação, basta você usar o fatorial. Como tem 9 letras, você calcula por 9 fatorial. Mas como tem a repetição da letra T e da letra E, você vai usar a permutação de repetição. Então você vai calcular o 9 fatorial e vai dividir por 2 fatorial vezes 2 fatorial, porque tem duas repetições, de 2 em 2. Repete a letra E duas vezes e a letra T duas vezes, por isso que é 2 fatorial duas vezes. E pronto, aí você vai na alternativa que tem isso como resposta. E a alternativa é a letra C. Então a resposta correta é a alternativa letra C, certo? Era uma questão bem simples, nada muito difícil, e que usa esse conceito de análise combinatória, certo? Agora a gente vai resolver a questão 22 da prova da Unicamp de matemática. Lembrando que estamos usando a prova EIG, a versão EIG da prova. Bom, a questão 22, ela é uma questão de manipulação algébrica, né? Você saber mexer com equações complexas e com frações e tudo mais. E essa é a equação que ele quer que a gente resolva. Ele quer que a gente ache o valor de x, certo? Então, para a gente resolver essa questão, a primeira coisa que você faz é o MMC do denominador e do numerador e do denominador. Então a gente vai fazer o MMC de 1 sobre 2 mais 1 terço, que vai ser
o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3 é o 6. Então 6 dividido por 2 vai dar 3. Vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Então a gente tem essa equação, essa fração, como resultante, que vai ser 5 sobre 6. Então esse é o valor de 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Agora eu vou fazer o MMC do denominador, que é x sobre 4 mais 1 sobre x. Bom, quando você tem incógnitas no denominador, você pode fazer que o mínimo múltiplo comum entre os dois vai ser a multiplicação entre eles, vai ser o 4 vezes x. E aí daí você faz o procedimento de cálculo do MMC. 4x dividido por 4 vai dar x, vezes x vai dar x quadrado, mais 4x dividido por x vai dar 4 vezes 1, 4. Então esse é o resultado, x ao quadrado mais 4 sobre 4x. Então eu vou substituir lá na equação original esses valores. Então a gente vai ter que 5 sobre 6 dividido por x ao quadrado mais 4 dividido por 4x é igual a meio. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação aqui, essa fração, vai passar ela para cá multiplicando e invertendo o numerador e o denominador. É assim que se faz, tá? Então vai ficar assim, ó, 5 sobre 6 vezes, vou pôr o 4x em cima, porque eu vou inverter a fração, e o x ao quadrado mais 4 embaixo. Isso aqui é igual a meio. Tudo bem? Bom, então agora a gente faz o produto, né? 5 vezes 4x vai dar 20x. E 6 vezes x ao quadrado mais 4 vai ser 6x ao quadrado mais 4. É igual a meio. Agora a gente multiplica em cruz, né? Que é uma igualdade de duas frações. Então vai ficar 40x é igual a 6x ao quadrado mais 4. Bom, daí aqui a gente já pode perceber que a gente vai acabar caindo numa equação quadrática, que é uma equação de segundo grau. Que vai ficar assim. 0 é igual, vou passar o 40x para cá. 6x ao quadrado mais 4 menos 40x. Se você quiser, você já pode fazer a distributiva. Eu estou fazendo passo a passo para quem realmente precisa compreender cada passo. Então a gente vai ter no final aqui uma equação do tipo que 0 é igual a 6x ao quadrado mais 24 menos 40x. Certo? Daí você pode dividir por 2 essa equação toda. Para simplificar ela, vai ser 3x quadrado mais 12 menos 20x. Pronto, aí agora basta você resolver essa equação do segundo grau. Eu recomendo que sempre quando você dá de cara com uma equação de segundo grau, você tente resolver ela por soma e produto, que às vezes dá para fazer de cabeça. Vou até pôr aqui as fórmulas da soma e produto, que é a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, tá? Só que nesse caso, quando você for fazer a soma e produto, você vai perceber que vai cair numa fração e você não vai conseguir calcular de cabeça as raízes. Então aqui o indicado é fazer o Bhaskara mesmo. Bom, eu vou virar a folha aqui para a gente resolver esse Bhaskara. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, para equações quadráticas do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Tá? Bom, a gente tem lá que a equação que a gente tem lá é que 0 é igual a 3x quadrado mais 12 menos 20x. Então, nosso A é o 3, o B é o menos 20,
e o c é o 12. Então eu vou substituir aqui na fórmula, delta. b ao quadrado, que é 12 ao quadrado. Não, 12 não, 20, perdão, menos 20. Ao quadrado vai dar 400, tá? Menos 4 vezes 3 vezes o c, que é 12. Isso aqui eu já fiz a conta adiantada, tá? Mas é simples, é só fazer 400 menos 144, que vai dar 256. E assim, se você está em prática, já resolveu muitos exercícios de matemática, você sabe que a raiz disso é 16. Tá? A raiz de 256 é 16. Bom, então a gente vai achar as raízes. A primeira raiz vai ser... A fórmula para calcular isso é o menos b. Então vai ser menos 12. Não, perdão, eu confundo aqui, ó. Vai ser o menos 20, que é o menos b. Então vai ser 20 mais a raiz do delta, que a gente já sabe que é 16, sobre 2 vezes 3, que é 2a, né? 2 vezes 3. Vai ser 6. Então isso aqui, ó, vai dar 36 dividido por 6 dá 6. E a segunda raiz vai ser o menos b, que é menos 20. Então vai ser menos 20, vai ficar positivo, 20. É menos 16 dividido por 6. Isso aqui vai dar 4 por 6, que é a mesma coisa que 2 sobre 3, se a gente simplifica. Então essas são as raízes da equação. Então tem dois valores possíveis para x. E no exercício ele pergunta a soma dos valores de x. Então você soma. 6 mais 2 sobre 3 vai dar... Você pode fazer por MMC. Você coloca o 3, que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1. 3 dividido por 1. 3 vezes 6, 18. Mais 3 dividido por 3. 1 vezes 2, 2. Vai dar 20 sobre 3. Que é a resposta que está na alternativa D. Bom, então é isso. Essa é a resolução da questão 22. Bom, agora a gente vai resolver a questão 23 da prova da Unicamp de 2021 de matemática. Da versão EIG, tá? Prova EIG. Bom, você pode ver o enunciado aí. Ele diz que tem dois polinômios, px e qx, de segundo grau, tal que o p de 0 é menor que o q de 0. Ele também diz que o p de 1 é igual ao q de 1 e o p de menos 1 é igual ao q de menos 1. E aí ele pede qual que é o gráfico da f de x, sendo que ela é definida por p de x menos q de x. Bom, o que você tinha que fazer era chamar o p de x de ax ao quadrado mais b de x mais c, que é um polinômio do segundo grau, com coeficientes a, b e c que a gente não conhece. E chamar o q de x de a mesma coisa, só que com coeficientes diferentes. Eu vou usar aqui o m de x ao quadrado mais nx mais p. E bom, se ele diz que o p de 1 é igual ao q de 1, a gente pode chegar na seguinte relação. Se a gente substituir x por 1 no primeiro polinômio, a gente vai ter que a vezes 1 ao quadrado, que é a, mais b vezes 1, que é b, mais c é igual a m vezes 1 ao quadrado, que é m, mais n vezes 1, que é n, mais p. Então a gente chega na nossa primeira equação. E a gente vai deixar ela guardada porque ela vai ser importante para resolver o exercício. A segunda equação que a gente pode chegar é que ele fala que o p de menos 1 é igual ao q de menos 1. Então, a gente pode substituir o x. A gente vai ter que a vezes menos 1 ao quadrado é 1. Agora, mais b vezes menos 1 vai ser menos b. Mais c é igual a m vezes menos 1 ao quadrado, que é m,
menos n vezes mais n vezes menos 1, que vai dar menos n, mais p. E a gente chega então na nossa segunda equação. A gente vai deixar ela guardada aí. E a terceira equação que a gente também podia chegar é que ele fala que o p de zero é menor que o q de zero. Então a gente pode chegar à conclusão que c é menor que p. Porque é só a gente fazer ax ao quadrado mais bx mais c é menor mx quadrado mais nx mais p. Daí a gente joga o c para cá, o p para cá, perdão. Vai ficar ax quadrado mais bx mais c menos p menor que mx quadrado mais nx. Como ele fala que o p de zero é menor do que o q de zero, a gente pode substituir os x por zero. Então esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar. A gente vai ter que c menos p é menor que zero. Ou que c é menor que p. Então essa é a terceira equação que a gente tem. E temos que guardar ela. Bom, agora a gente vai somar as equações 1 e 2. Eu vou somar elas. Essas aqui. Vai dar aqui a mais a, 2a. B menos B, 0. E C mais C, 2C. É igual M mais M, 2M. Mais N menos N vai dar 0. E P mais P vai dar 2P. Então a gente vai ter que 2A mais 2E é igual a 2M mais 2P. A gente pode dividir tudo por 2, né? Vamos ter que A mais C é igual a M mais P. Certo? Então, a gente pode jogar o P para o outro lado, subtraindo, e o A também, subtraindo para a direita. Então, a gente pode ter que C menos P é igual a M menos A. E essa relação ela vai ser importante, porque a gente já descobriu aqui que C menos P é menor que zero. Então, a gente conclui que M menos A também é menor que zero. Isso vai ser importante na hora da gente esboçar o gráfico. Bom, agora a gente tem que pegar a equação 3, multiplicar ela por menos 1 e somar com a equação 3, não, desculpa, a equação 2 e somar ela com a equação 1. Isso vai dar, se a gente multiplicar a equação 2 toda por menos 1, a gente vai ter aqui, ó, vamos fazer menos A mais A vai dar 0. Então, 0. Menos B vezes menos 1 vai dar B mais B, 2B. E a gente vai ter que menos C mais C vai dar 0 também. Desculpa, estava tampando aqui. Então, a gente vai ter 2B é igual a M menos N, M menos M vai dar 0. Menos N vezes menos 1 vai dar N, mais N, 2N. Menos P mais P vai dar 0. Certo? Então a gente chega nessa última relação aqui embaixo. 2B é igual a 2N, também é a mesma coisa que B é igual a N, ou ainda que B menos N é igual a 0. Bom, agora a gente já tem todas as informações suficientes para a gente esboçar o gráfico. Vou pegar outra folha aqui para a gente fazer, tá? Qualquer coisa eu recorro a outra folha para a gente ver as informações. Mas ele quer o gráfico da f de x, que é igual a
é P de x menos Q de x. Então a gente pode fazer f de x é igual a ax² mais bx mais c menos mx² mais nx mais p, certo? Isso aqui é a mesma coisa que f de x é igual a ax² mais bx mais c menos mx² menos nx menos p. Então agora a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente pode juntar os coeficientes. Onde tem x², a gente faz a soma. A gente vai ter aqui que a menos m x², certo? Eu coloquei o x² em evidência. Mais b menos n x, também coloquei em evidência. Mais c menos p é igual a f de x. Certo? E pelas informações lá que a gente tinha, a gente descobriu que a menos m é maior que zero. A menos m é maior que zero. Então, esse coeficiente, ele indica o sentido da concavidade da parábola, se é para baixo ou para cima. Se ele é positivo, ela é voltada para cima. Então, a gente já até mata a questão, se quiser. Porque tem que ser uma equação de segundo grau, portanto, tem que ser uma parábola com raízes 1 e menos 1. E tem que ter a concavidade voltada para cima, como a gente acabou de concluir. Então, já é a alternativa A. Mas se você ainda não tivesse muito seguro, você também ia concluir que a gente descobriu que b menos n é igual a zero, de acordo com as equações que a gente manipulou, e que c menos p é menor que zero. Então, com essas informações, você ia chegar que o gráfico ele deve ser mais ou menos assim, que é o gráfico que está na alternativa A, que é a resposta certa. Espero que você tenha compreendido, e é isso, essa foi a resolução da questão 23 do vestibular de matemática da Unicamp de 2021. Bom, agora vamos dar início à resolução da questão 24 da prova EIG da Unicamp vestibular 2021. Bom, a questão ela tem um texto, ela é bem interpretativa, ela requer muita interpretação para você conseguir resolver. Bom, então vamos ler o texto, o que ele diz. Ele diz o seguinte: Projeto PRODES, monitoramento de desmatamento das formações florestais da Amazônia Legal, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, monitora as áreas desmatadas da Amazônia Legal e mantém um registro da área desmatada por ano. Um levantamento sobre estes dados, a partir de 2016, mostrou que em 2019 houve um acréscimo de 35% da área desmatada em relação a 2018, de 45% em relação a 2017 e de 28% em relação a 2016. Sabendo que a soma das áreas desmatadas nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi de 24.600 km², a área desmatada no ano de 2019 está entre... E aí ele dá as alternativas. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente tem que interpretar muito bem o que diz o texto. Interpretar de forma matemática, né? Bom, vamos anotar as informações importantes. Uma informação importante é que ele diz que a soma da área desmatada nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi de 24.600 km². Ó, para a gente facilitar, eu vou chamar cada ano de uma letra. Quer ver? Eu vou chamar 2016 de A, 2017 de B, 2018 de C e 2019 de D. Tá?
Então, como ele disse que as áreas de 2017 mais de 2018 e mais 2019 é igual a 24.600, a gente pode concluir que B mais C mais D é igual a 24.600, certo? Bom, aí ele diz que, ali no texto, que um levantamento sobre esses dados a partir de 2016 mostrou que em 2019 houve um acréscimo de 35% da área desmatada em relação a 2018. O que significa um acréscimo de 35%? Se eu tenho lá, sei lá, 100 laranjas, vamos supor assim, sabe? Só para ver se eu consigo explicar a ideia. Se eu tenho 100 laranjas, eu tenho um aumento de 35% no número de laranjas, eu vou ter 100 laranjas mais 35% dessas 100 laranjas. Então eu vou ter 135 laranjas, certo? A gente pode expressar isso da seguinte forma. Se eu tinha 100 e eu tive um aumento de 35%, eu posso multiplicar isso por 1,35, que eu vou ter então as minhas 135 laranjas. Então você tem que multiplicar por esse fator de 1,35, que significa um acréscimo de 35%. Então a gente pode concluir que em 2019, que é D, é igual a área desmatada em 2018, que é C, vezes 1,35, certo? Porque é o que ele diz que houve um acréscimo de 1,35, um acréscimo de 35%. Agora a mesma coisa para as outras informações. Se houve um aumento de 45% em relação a 2017, a gente vai ter 2017 vezes 1,45, que significa um aumento de 45%. E se teve um aumento de 28% em relação a 2016, a gente pode dizer que houve a área desmatada de 2016 vezes 1,28, que significou o acréscimo de 28%. Então a gente pode concluir que a área desmatada em 2019, que a gente está chamando de D, ela tem esses três valores. Isso vai ser importante para a gente resolver o exercício. Bom, a gente já tem que B mais C mais D é igual a 24.600. A gente pode usar essa equação, substituir os valores de C e B, que a gente, em função de D. A gente vai ter uma equação de uma incógnita, uma equação de primeiro grau. Então vamos lá. Vamos então isolar o B e o C. O C vai ser D sobre 1,35 e o D vai ser o B, perdão, aqui é B, vai ser D sobre 1,45. Então eu vou substituir aqui nessa equação. A gente vai ter que D sobre 1,45, que é B, mais C, que é D sobre 1,35, mais o próprio D, é igual a 24.600. Então agora a gente tem que achar o valor de D, que é o que ele pergunta, é a área desmatada no ano de 2019. Para resolver isso, a melhor forma é fazer um MMC mesmo, dessas três frações, né? 3. Então vamos lá, vamos fazer 1,45 vezes 1,35, né? Que é o mínimo múltiplo comum entre esses três termos, certo? Aí a gente vai ter que isso daqui dividido por 1,45 vai dar D vezes 1,35 mais isso aqui dividido por 1,35 vai dar D vezes 1,45 mais D vezes 1,45 vezes 1,35 é igual a 24.600. Então a gente tem essa equação para resolver. A gente pode pegar esse termo e passar para cá, né, multiplicando. Então vai ficar
1,35D mais 1,45D vai dar 2,8D, mais D vezes 1,45 vezes 1,35 é igual a 24.600 vezes 1,45 vezes 1,35. Então, agora, para você resolver essa conta, é um pouco chato, mas eu acho que a forma mais fácil de fazer mesmo, você ia ter que multiplicar esses dois termos, 1,45 e 1,35. Você pode fazer isso da seguinte forma, ó, 145 vezes 135, tá? Você põe na multiplicação. Então aí você faz essa multiplicação, vai te tomar um pouco de tempo, mas eu já vou adiantar aqui para não ficar muito extenso. Isso aqui vai dar 1,9575, tá? É o valor dessa multiplicação. Então a gente pode colocar o seguinte, que 2,8D mais 1,9575D é igual a 24.600 vezes 1,9575, tá? Agora, a gente soma esse 2,8 com 1,9575. Isso aqui vai dar 4,7575D. E esse produto, você pode manter ele nessa forma mesmo, porque eu já vou dar uma dica para você resolver isso mais fácil. Então a gente passa isso para cá dividindo, a gente vai ter que D é igual a 24.600, 1,9575 sobre 4,7575. Então esse é o valor de D. Para você fazer essa conta muito chata, a melhor forma que eu achei para fazer foi arredondar isso daqui para 2, que realmente é um valor muito próximo de 2. Então eu acho que assim, se você olhar as alternativas, ele não pergunta o valor exato, ele pergunta entre uma faixa de valores. Então eu acho que se você arredondar um pouquinho, não ia fazer tanta diferença. Então foi o que eu fiz. E chamei esse termo aqui de 5, porque ele também é bem próximo de 5. Não tanto, mas já é um pouco. Achei que dava para fazer. E realmente dá. Então, essa conta é muito mais simples de você fazer. Porque a gente vai ter que ter aí 24.600 vezes 2 dividido por 5. E aí, para você fazer essa conta, você multiplica, né, por 2. Primeiro, que vai dar 49.200 dividido por 5. Aí você teria que fazer essa conta. Eu já fiz, já vou adiantar. Ela vai dar aproximadamente 9.840 quilômetros quadrados. Isso aqui é a área desmatada no ano de 2019. E isso está na alternativa C, como você pode ver, que é um valor entre 8.801 km² e 10.400 km², certo? Alternativa C, então, é a resposta para esse exercício. Bom, essa próxima questão ela é relativa ao texto, né, da questão 24. E aí ele pergunta o seguinte: considerando os dados apresentados relativos ao período analisado, é correto afirmar que... A gente vai ter que analisar então alternativa por alternativa para saber qual está certo. Aí ele fala, o ano que teve a menor área desmatada foi 2016? Bom, como a gente determinou, a gente deu uma letra para cada ano. Eu vou relembrar aqui. A gente chamou de 2016 de A, 2017 de B, 2018 de C e 2019 de D. O ano que teve a menor área desmatada foi 2016? Se a gente lembrar lá das informações, a gente sabe que o ano de 2016 a gente representou como A, e a gente pelo texto a gente sabe que
D é igual a 1,28A. E o D a gente calculou, ele é aproximadamente 9.840. Então a gente pode substituir e colocar aqui na fórmula. Agora a gente pode calcular a área desmatada em 2016. Aí você teria que fazer essa conta. Ou você pode deixar assim e analisar as outras alternativas. Vamos para a próxima então. B. A área desmatada em 2019 corresponde a 80% da área total desmatada no período de 2017 a 2018? Então a área desmatada em 2019, que é D, que é igual a 9.840, corresponde a 80% da área total desmatada no período de 2017 a 2018. Então a gente vai ter que somar o período de 2017 e 2018, que vai ser B mais C. E ele pergunta se a área de 2019 corresponde a 80% da soma dessas áreas. Isso significa que ele está perguntando se esse 9.840 é igual a se 80% disso corresponde a essa área desmatada em 2017 mais 2018. Então a gente multiplica por 0,8, porque a gente só quer 80% desse valor, certo? Então a gente vai ter que 0,8 vezes 9.840 vai ser B mais C, que a gente achou em função de D. Só você lembrar lá que é o B é D sobre 1,45 e o C é D sobre 1,35. Então a gente vai ter que calcular isso e ver se bate a igualdade. Isso aqui a gente pode chamar de D, tá? Não precisa pôr 9.840 não. Só para ver se bate. Então a gente vai pôr aqui que 0,8D é igual a... A gente teria que fazer o MMC, né? A gente já calculou esse produto, que dá 1,9575. Aqui a gente vai ter... Em cima vai dar 2,8D. Então a gente tem que ver, a gente corta o D, se 0,8 é igual a 2,8 dividido por 1,9, tananã. Só que a gente pode, para facilitar, substituir esse 1,9 por 2. Então a gente vai saber que 0,8 é igual a 2,8 dividido por 2. Só que 2,8 dividido por 2 é 1,4. Então 0,8 não é igual a 1,4, é diferente. Então a B é falsa. Então a gente pode descartar a alternativa letra B. Bom, então vamos agora para a alternativa C. Ele diz: a área desmatada em 2018 foi 35 menor do que em 2019? A área desmatada em 2018, que a gente chamou de C, foi 35% menor do que em 2019? Gente, vai ter que fazer o seguinte. A área desmatada em 2019 é D. Se você quer diminuir ela em 35%, você concorda que se eu pego 65% dela, eu diminuí ela em 35%? Por exemplo, se eu tenho 100 laranjas, eu quero diminuir esse valor em 35%, eu tenho que tirar 35% de laranjas, que 35% de 100 é 35. Então, 100 menos 35 vai dar 65, que é 65%. Então, eu vou multiplicar esse D por 0,65. Isso aqui vai dar... O C a gente sabe que é D sobre 1,35 é igual a D 0,65. A gente vai ter que verificar se essa igualdade é verdadeira ou não. Então a gente vai ter que cortar os D's e vai ter que ver se 1 sobre 1,35 é igual a 0,65. Para descobrir isso, você poderia fazer a seguinte conta.
você poderia fazer que 1000 dividido por 1000 não, 100 dividido por 135, que é a mesma coisa que 1 dividido por 1,35, eu só multipliquei por 100 em cima e embaixo, certo? Então, a gente faz essa conta, vai descobrir que 135 para chegar no 100 não dá. A gente tem que pôr um zero aqui. 135 para chegar no 1000 vai dar aproximadamente 8. Então, a gente vai ter esse resultado da divisão, vai dar aproximadamente 0,8. E 0,8 não é igual a 0,65, é diferente. Então, a alternativa C também está descartada, não pode ser. E por último, analisando a alternativa letra D, ele afirma o seguinte: a área desmatada em 2018 foi menor que a área desmatada em 2016? Então é só calcular. A área em 2018, que é D sobre... Perdão, deixa eu ver aqui. 1,35 é menor que D dividido por 1,28, que é a área desmatada em 2016, você vai ter que conferir se essa desigualdade é verdadeira ou não. E só de olhar você vê que é verdadeiro, porque se esse valor está sendo dividido por um denominador grande, ele é um valor pequeno, certo? Ele é um valor menor. Então essa desigualdade ela é verdadeira. Então a gente chega na conclusão que a alternativa certa é a alternativa letra D. Essa é a resposta. Agora nós vamos resolver a questão 26 da prova de matemática da Unicamp 2021. É prova E e G que eu estou fazendo. Bom, ele dá um enunciado, ele diz que f de x é igual a log de x na base 10 e que o x é maior que zero, né, porque é a condição de existência. Nem o logaritmando, nem a base pode ser negativa num logaritmo. Aí ele pergunta quanto que é f de 1 sobre x mais f de 100x. Quanto vale? E dá as alternativas. Bom, essa questão ela é bem simples, ela envolve logaritmo e você tem que saber uma propriedade dele. Eu vou resolver a questão, você vai entender. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o f de 1 sobre x. Então, o f de 1 sobre x vai ser igual ao log. Você vai substituir o x por 1 sobre x. Então, vai ser o log de 1 sobre x na base 10. Então, esse é o f de 1 sobre x. Agora, a gente vai calcular o f de 100x. O f de 100x é igual a log de 100x na base 10. Só substituir o x. Então, a gente vai somar esses dois termos. A gente vai ter que log de 1 sobre x na base 10 mais log de 100x sobre 10 é igual ao que ele quer, que é a resposta da questão. Então, para fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar de uma propriedade de logaritmo que é assim, que log de A mais log de B é igual ao log de A vezes B. Se as bases são iguais, a gente pode fazer isso, tá? Sempre tem que ter a mesma base, tá? Sempre a mesma base para aplicar essa propriedade. A soma dos logaritmos pode ser o logaritmo do produto, certo? Então vamos lá, vamos aplicar essa propriedade aqui. A gente vai ter que log de 1 sobre x vezes 100x na base 10 é igual a resposta. A gente vai cortar esse x aqui dentro. Vai ficar log de 100 na base 10 é igual a resposta. O que elevado a 10 vai dar 100? 2, né? 10 elevado ao quadrado. Então a resposta é igual a 2.
Essa é a resposta do exercício alternativa B. Bom, agora a gente vai resolver a questão 27 da prova EIG do vestibular da Unicamp de 2021 de matemática. Na questão ele diz o seguinte: considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Dado que ABC são as medidas dos lados do triângulo, sendo A menor que B menor que C, é correto afirmar que... E aí ele dá as alternativas. Bom, então primeiro, para a gente entender o exercício, a gente tem que desenhar um triângulo, certo? E ele diz que os ângulos, eles formam uma progressão aritmética. Então, esse ângulo e esse ângulo são uma progressão aritmética. Eu vou chamar esse ângulo aqui do meio de alfa. Se eles são uma progressão aritmética, esse ângulo, vamos supor que esse ângulo ele é menor, a gente pode chamar ele de alfa menos r, que é a razão de uma progressão aritmética. E esse terceiro ângulo de alfa mais r, porque daí esses três ângulos eles vão formar então uma progressão aritmética. Bom, ele diz que tem os lados A, B e C, sendo que A menor que B menor que C. Então, esse lado ele vai ser o maior lado do triângulo, então esse lado aqui é o C, porque ele está em projeção ao maior ângulo. Não, perdão, esse daqui é o B, porque é o B, é o segundo maior ângulo. Esse é o maior ângulo, então ele vai estar em oposição ao maior lado, que é o lado C. E esse que é o menor ângulo vai estar em oposição ao menor lado, que é o lado A. Então temos aí o triângulo e seus lados, A, B e C. Agora, para você achar essa relação entre A, B e C, que é o que ele pede nas alternativas, você vai ter que usar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Que é como se fosse um super Pitágoras, né? Que vale para qualquer triângulo. Não só triângulo retângulo, como é o Pitágoras. A lei dos cossenos, ela é assim. Ela diz que se você pega esse ângulo, por exemplo, ela diz que o ângulo em oposição, o lado em oposição a esse ângulo, que é o lado B, então B ao quadrado é igual a... Só deixa eu olhar uma coisa rapidinho. Tá, vamos continuar. Aqui vai dar A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de alfa. Então, agora a gente tem um problema. A gente não conhece esse alfa. A gente precisa conhecer. Como é uma progressão aritmética e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a gente pode fazer que alfa menos r mais alfa mais r é igual a 180. A razão aqui ela vai ser cortada, a gente vai ter que 3 alfa é igual a 180. Portanto, alfa é igual a 60 graus. Esse é o valor de alfa. Então a gente pode trocar aqui, vai ter que b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado, 2 vezes a vezes c vezes o cosseno de 60. 60 graus ele é um ângulo notável, portanto você precisa saber o valor do seu cosseno. Cosseno de 60 é igual a meio. Então a gente pode substituir, colocar aqui b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes a vezes c vezes meio. Esse meio vai cortar com 2. Então a gente vai ter que b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos ac. E aí você tem que procurar alguma alternativa que seja igual a isso. Você pode jogar esse termo para cá. Você vai ter que b ao quadrado mais ac é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. E isso é o que está escrito na alternativa letra A, que é a resposta desse exercício.
Agora vamos resolver a questão 28 do vestibular de matemática da Unicamp de 2021, da prova EIG. Essa questão ela mistura geometria com trigonometria. E ela diz o seguinte, que a figura abaixo exibe um quadrado ABCD, em que M é o ponto médio do lado CD. Com base na figura, tangente de θ mais tangente de alfa é igual a... E aí ele dá as alternativas. Então a gente tem que descobrir quanto que é tangente de θ mais tangente de alfa, dados alfa e θ aqui na figura. Bom, como é o quadrado, a gente pode concluir que todos os seus lados são iguais e eu vou chamar eles de L. Vou chamar esse lado de L, esse lado de L, esse lado de L e esse lado DC de L. Só que aqui ele também diz que aqui é um ponto médio. Então essa parte ela é igual a essa outra parte. E essa parte ela é igual a L sobre 2, que é o lado dividido ao meio. E só com isso a gente consegue concluir o valor da tangente de alfa. Se você olhar o alfa, ele está inserido num triângulo retângulo. Porque esse ângulo aqui ele é retângulo. Então a tangente de alfa é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é L. O cateto adjacente é L sobre 2, que é esse comprimento aqui. É L sobre 2. L dividido por L sobre 2 é 2. Você pode passar o 2 para cá multiplicando e o L dividindo vai dar 2. Tá? Então a tangente de alfa a gente já achou, ela é igual a 2. Então você deixa ela guardada aí. Agora a gente precisa achar a tangente de θ. E para isso a gente pode fazer o seguinte. Por arco duplo, a gente sabe, é uma fórmula que você deveria saber para conseguir resolver essa questão, que a tangente de alfa mais θ ela é igual a tangente de alfa mais tangente de θ dividido por 1 menos, aqui é menos tangente de alfa vezes tangente de θ. Essa é a fórmula de arco duplo para tangente. Então, para você calcular o alfa mais θ, a gente pode calcular isso porque isso aqui é uma diagonal. Essa linha reta aqui é uma diagonal. Então ela divide esse ângulo aqui, que é de 90 graus, ao meio, em dois ângulos de 45 graus. Como aqui a gente tem θ e aqui a gente tem alfa, aqui a gente tem 45 e aqui a gente tem 45, a gente pode chegar à conclusão que 45 mais alfa mais θ é igual a 180. Então alfa mais θ é 180 menos 45, que é igual a 135. Certo? Então a gente tem essa relação entre alfa e θ. Então a tangente de alfa mais θ é igual a tangente de 135. Então toda essa fórmula ela vai ser igual a tangente de 135. E para a gente calcular a tangente de 135, é só a gente lembrar do círculo trigonométrico, que aqui é 45, e o 135 ele é 90 mais 45, então ele está aqui. Então ele tem uma tangente que é simétrica à tangente de 45, só que no sentido oposto. Então se 45, a tangente de 45 é 1, a tangente de 135 é menos 1 aqui, ó, como diz o círculo trigonométrico. Então isso aqui vale menos 1. Então é só você substituir.
a gente vai ter então que a tangente de alfa mais a tangente de θ é igual a menos 1 vezes 1 menos tangente de alfa vezes tangente de θ. Só que a gente sabe o valor da tangente de alfa e é 2. Então a gente pode substituir 2 mais tangente de θ é igual a, já fazendo a multiplicação distributiva, menos 1 mais tangente de alfa, que é 2, né, perdão, 2 tangente de θ. Para calcular isso, vai dar, a gente passa o menos 1 para cá, vai dar 3. Eu vou virar a folha para conseguir fazer. Vai dar 3 é igual a 2 tangente de θ menos tangente de θ. Então isso aqui vai dar que a tangente de θ é igual a 3. Como ele pergunta no enunciado quanto que é a tangente de alfa mais a tangente de θ, a gente já tem como responder isso. A tangente de alfa é 2, a tangente de θ é 3. Portanto, 2 mais 3 é igual a 5. Resposta do exercício alternativa letra C. Bom, agora a gente vai resolver a questão 29 do vestibular da Unicamp, prova versão E e G, vestibular 2021. Bom, ele diz no enunciado: considere A, B, C e D termos consecutivos de uma progressão aritmética de números reais com razão diferente de zero. Denote por D o determinante da matriz. É correto afirmar que D dividido por R ao quadrado vale? E aí ele dá as alternativas. Bom, para a gente resolver essa questão, como ele diz que A, B, C e D são termos de uma PA, a gente pode escrever eles em função de um único valor, de dois valores, na verdade. Por exemplo, o B, como ele é o segundo termo, ele vai ser igual a 1 mais a razão dessa progressão. Porque essa é a fórmula geral de uma progressão aritmética. A gente tem que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula do termo geral. Então, o A2 ele pode ser escrito em função do A1, e o A3 também, e o A4 também. Então, a gente vai fazer isso. O B é igual a 1 mais R, C é igual a 1 mais 2R, D é igual a 1 mais 3R. Então, a gente escreveu tudo em função de A e de R. A1 e R, razão da progressão. Então, a gente pode substituir isso na matriz. A gente pode pôr A mais R, A mais 2R e A mais 3R. E para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, é só você fazer o produto da diagonal principal e subtrair pelo produto da outra diagonal. Então vai ficar aqui A vezes A mais 3R menos A mais R vezes A mais 2R é igual ao determinante. Então, fazendo esse produto, a gente vai ter que A ao quadrado mais A3R menos A ao quadrado mais A2R mais AR mais 2R ao quadrado. Isso aqui é igual ao determinante da matriz. E ele pergunta o valor do determinante dividido pelo R ao quadrado. A gente vai simplificar essa expressão, vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado vai se cancelar. 3RA mais 2RA vai dar 5AR. Mais AR vai dar 6, na verdade. Aqui, ó, eu errei. Aqui é negativo, ó. Aqui é negativo. Desculpa por isso.
Então vai ficar que, na verdade, o a vai cancelar com a ao quadrado, menos a ao quadrado. Esse 3RA vai cancelar com esses dois termos, que somado dá menos 3RA. Então vai sobrar um menos 2R o determinante, 2R ao quadrado. Então a gente substitui aqui menos 2R ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Se a gente cancela os R's ao quadrado, a gente vai ter que isso é igual a menos 2. Portanto, a alternativa correta é a alternativa letra B. Essa é a resposta desse exercício. Bom, agora iremos resolver a questão de número 30 da prova de matemática da Unicamp de 2021. O enunciado dela é o seguinte: seja x um número real, tal que os primeiros três termos de uma progressão geométrica infinita são 1, 2x e menos 3x mais 1, nesta ordem. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a... Bom, então é uma questão de progressão geométrica infinita, ele quer a soma de todos os termos. Para isso é necessário que você lembre a fórmula da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, que é igual a soma é igual ao A1 dividido pelo 1 menos o Q, que é a razão da progressão geométrica. Você tinha que lembrar dessa fórmula. E para você calcular esse valor de x, você precisa saber o valor de x. Você tem que lembrar que a propriedade de uma progressão geométrica é que esse termo central, o quadrado dele, é igual ao produto dos seus vizinhos. É igual ao produto de menos 3x mais 1 vezes 1. Assim você vai descobrir o valor de x. Para descobrir esse valor de x é muito simples, basta você desenvolver a equação que vai dar 4x ao quadrado é igual a menos 3x mais 1. A gente cai numa equação quadrática de segundo grau. A gente vai ter que zero é igual a menos 4x ao quadrado menos 3x mais 1. Isso aqui eu vou tentar fazer por soma e produto. Vamos ver, ó. A soma ela é menos b sobre a menos 3 sobre a menos 4. E o produto é c sobre a menos 1 quarto. Eu acho que não vai dar por soma e produto. Vamos ter que fazer o Bhaskara mesmo. Então vamos lá. Bhaskara é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado é o menos 3, então vai dar 9 menos 4 vezes menos 4 vezes c. Esse delta vai dar 9 mais 16, que é igual a 25. A fórmula das raízes é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então o x1 vai ser 3 mais raiz de 25 é 5, tá? Já vou adiantar. Sobre 2a, que é menos 8. Isso aqui vai dar menos 1. E o x2 vai dar 3 menos 5 sobre menos 8. Vai dar menos 1 quarto. Vai dar 1 quarto, perdão. 1 quarto positivo. E ele quer a soma dessa... o menos 1 não convém, porque não pode ser negativo. Porque ele disse que a progressão ela é positiva. Todos os termos são positivos. Então esse valor ele não convém. Então a gente sabe que o x vale 1 quarto. Se a gente substituir lá na progressão, a gente vai ter que 2 vezes 1 quarto e menos 3 vezes 1 quarto mais 1. Que isso aqui é a mesma coisa que 1 meio e menos 3 quartos mais 1 vai ser igual a 4 dividido por 4, 1 vezes menos 3 mais 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Isso aqui dá 1 quarto. Então essa é a nossa progressão geométrica.
infinita, tá? Ela é infinita. Dá para notar que a razão dela é meio, porque basta multiplicar o termo anterior por meio que você chega no termo depois. Você vai multiplicando por meio e vai obtendo os termos. E agora é só jogar na fórmula a soma desses infinitos termos, dado que o A1 é igual a 1 sobre 1 menos meio. Isso aqui vai dar 1 menos meio é meio, 1 dividido por meio é 2. Resposta é 2. Isso está na alternativa letra B, que é a resposta correta para esse exercício. Bom, agora a gente vai resolver a questão 31 da prova da Unicamp 2021, versão E e G. A questão 31 ela diz o seguinte: no plano cartesiano, considere a reta de equação x mais 2y igual a 4, sendo A e B os pontos de interseção dessa reta com os eixos coordenados. A equação da reta mediatriz do segmento de reta AB é dado por... Então ele quer a equação da reta mediatriz desse segmento de reta AB. Bom, para a gente entender a questão é bom a gente fazer um esboço do gráfico. Então eu vou fazer aqui. E ele diz que essa reta ela cruza os eixos coordenados no ponto A e no ponto B. Bom, quando o x é igual a 0, o y é igual a 2. Então esse ponto A ele é dado por 0 e 2. E o ponto B, quando o y é 0, x é igual a 4. Então essas são as coordenadas do ponto B. Você precisa extrair essas informações para conseguir resolver o exercício. A gente pode traçar uma reta aqui, né? Essa é a reta B. E a reta mediatriz, o conceito de reta mediatriz diz que uma reta mediatriz ela é perpendicular ao segmento de reta e passa pelo seu ponto médio. Então, ela divide esses dois lados em lados iguais. Ela divide essa reta em dois lados iguais. Porque esse é o conceito de reta mediatriz. Para a gente calcular esse ponto médio, saber as coordenadas dele, a gente pode fazer, vou chamar ele de M, delta x dividido por 2 por delta y dividido por 2, com relação a esses dois pontos. A gente vai ter que o M vai ser, delta x é 4 dividido por 2 vai dar 2, e o delta y é 2 dividido por 2 vai dar 1. Então essas são as coordenadas desse ponto M, 2 e 1. E agora você tinha que lembrar da geometria analítica que duas retas, uma perpendicular à outra, que o coeficiente angular, o produto do coeficiente angular de duas retas perpendiculares é igual a menos 1. Então você pode fazer essa fórmula. O coeficiente da reta AB a gente pode achar, é só a gente isolar o y na equação da reta B. Isolando o y, a gente vai ter 4 menos x dividido por 2. Y é igual a 2 menos meio x. O termo que multiplica o x é o coeficiente angular, é o menos meio. Então a gente vai pôr aqui que menos meio vezes o coeficiente angular da reta mediatriz é igual a menos 1. Para esse produto dar menos 1, esse coeficiente ele tem que ser igual a 2. Então, pronto, a gente já achou o coeficiente angular da reta mediatriz. E para a gente achar a equação dela, a equação de M, a gente tem que saber que a equação
A forma geral de uma reta é dada por y igual a x mais b. A gente já sabe que o a igual a 2 é igual ao coeficiente angular. E a gente tem um ponto, que é o ponto M, 2, 1. Então a gente pode substituir na fórmula. Se o x vale 2, por exemplo, se o x vale 2, o y vale 1. Então, para x igual a 2, 2 vezes a mais b é igual a 1. Só que o a vale 2, então 1 é igual a 4 mais b. A gente conclui que o b é igual a menos 3. Portanto, a reta vai ficar que é igual a 2x menos 3, que também é igual a 2x menos y 3, que é o que está na alternativa A. Letra A. Essa então é a resposta desse exercício. Bom, agora a gente vai resolver a questão 32 da Unicamp Vestibular 2021, da versão da prova EIG. A questão 32 ela diz o seguinte: no início do expediente do dia 16 de março de 2020, uma farmácia colocou à disposição dos clientes um frasco cilíndrico de 500 ml de álcool em gel para a higienização das mãos. No final do expediente, a coluna de álcool havia baixado 5 centímetros. Sabendo que a base do cilindro tem diâmetro de 6 centímetros e admitindo o mesmo consumo de álcool em gel nos dias seguintes, calcula-se que o frasco ficou vazio no dia. Bom, essa questão ela não é muito difícil. Bom, você tem que então que imaginar que o frasco de álcool gel é um cilindro. Aí você pode fazer o desenho. E ele diz que a base do cilindro tem 6 centímetros de diâmetro. Portanto, ele tem um raio de 3 centímetros. E ele diz que o volume desse cilindro é de 500 ml ou centímetros cúbicos. E ele diz que em um dia foi consumido uma altura de 5 centímetros de álcool em gel aqui. 5 centímetros. Então, para a gente saber qual volume vai ser consumido, qual o total do volume a ser consumido nos próximos dias, a gente pode calcular o volume do que foi consumido nesse primeiro dia, que é igual a esse volume que eu rabisquei. E o volume de um cilindro ele é igual à área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro é igual à área da base, que é... Eu vou considerar o π igual a 3, tá? Ele não fala no exercício, mas acredito que tudo bem você fazer essa consideração. Então vai ser que a área da base, que é π raio ao quadrado, eu já vou substituir, eu vou colocar o π igual a 3. E o raio, que é 3 centímetros, eu vou pôr 3 ao quadrado. Vezes a altura, que é de 5 centímetros, que foi o que foi consumido. Então esse produto vai dar 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5 dá 135 ml consumidos em um dia. Certo? Em um dia são consumidos 135 ml. E ele diz que todo dia vai ser consumido a mesma quantidade. Então, se a gente tem no total 500 ml, a gente pode dividir pela quantidade de ml que é consumida em um dia para saber quantos dias vai ser consumido esses 500 ml. Então, a gente divide 500 por 135. E isso vai dar 3,7 aproximadamente. Ou seja, em 3,7 dias, o frasco vai ser todo consumido. E ele começou no dia 16 de março, então a gente pode contar. 16 foi um dia, 17 vai ser o outro, e 18 será o outro dia, o terceiro dia de consumo.
Só que passou de 3 dias, deu mais ou menos 3 dias e meio de consumo. Então, só no dia 19 é que o frasco vai ser esgotado, vai esgotar o álcool gel do frasco. Então, a resposta é a alternativa letra C, 19 de março de 2020, que vai ser consumido todo o álcool gel do frasco.